Bora de mais um Maquiando o Cliente e dessa vez a gente vai maquiar a Dunia. A Dunia foi convidada para um casamento, ele ia começar à tarde, por volta mais ou menos de umas 4 da tarde, mas ele ia até a noite. E além disso, ela ia utilizar uns acessórios prata, bem delicados e um vestido, tomara que caia, num tom de rosinha bem clarinho. Aliás, ela me trouxe uma inspiração de maquiagem que ela achou para esse look, que tá igualzinho ao look dela. Olha isso, tá muito, muito igual. Só que assim, tem um problema nisso tudo. A inspiração que ela me trouxe é de inteligência artificial. Então a gente pode levar em conta aí a tonalidade, pode levar em conta também a questão, né, da combinação entre os acessórios, a roupa, a tonalidade do cabelo, a cor dos olhos, enfim, levar tudo isso em conta, porém trazendo isso para a realidade. E quando eu falo realidade, é para levar em conta que a pele real possui poros, linhas de expressão, possui marcas, enfim, existem evidências de vida que eu falo. Existem manchas, então é diferente da inteligência artificial, porém é uma inspiração e a gente precisa chegar o mais próximo possível dessa inspiração, porque é o que a cliente quer. E se você já me acompanha aqui, já viu outros vídeos meus maquiando o cliente, você sabe que eu começo pelos olhos, então eu fiz toda a preparação na parte dos olhos, como eu sempre faço, que basicamente é estar com a pálpebra limpa, então eu faço uma limpeza, depois eu faço uma leve hidratação, passo um corretivo de cobertura média a alta, esfumo tudo isso muito bem com uma esponjinha e depois venho selando isso com o pó solto. E daí eu venho começando o esfumado. E antes que eu esqueça, todos os produtos que eu utilizei vão estar aqui na descrição com o link para compra. E também eu vou fazer esse vídeo no mesmo formato que eu fiz o anterior, que é mantendo apenas o lado direito, que é onde eu consigo mostrar para vocês a técnica que eu tô utilizando, os produtos, enfim. E para começar o esfumado, eu comecei com uma tonalidade bem clarinha, conforme você pode ver ali no início do vídeo. Então uma tonalidade bem clarinha mesmo, quase um pêssego assim, mas muito clarinho. E depois eu fui escurecendo aos poucos esse esfumado, trazendo da própria paleta de contorno que eu utilizei a princípio, tonalidades um pouco mais escuras, utilizei os 2 tons mais escuros e depois eu fui para uma outra paleta da Oceane e utilizei uma tonalidade de contorno ali também, que ela é um tom de amarronzado mais quente, para poder fazer o côncavo. Vir com esse brilho aplicando com os dedos, para garantir que o brilho fique mais intenso. Então primeiro eu utilizei a sombra unitária da Oceane e agora eu tô vindo com essa da Ruby Rose. E eu particularmente assim, amo de paixão misturar glitter, gente. Glitter que fala assim, sombras compactas que tenham brilho. Porque cria um aspecto maravilhoso para os olhos, sabe? Você consegue brincar ali e fazer esse degradê perfeito ali entre as sombras de glitter, que quando a pessoa vai piscando ou conforme ela for movimentando o rosto, fica tudo muito perfeito, muito esfumado. E você vai esfumando isso com o dedo e depois você, obviamente, volta depois com o pincel de esfumar ali o que você fez para fazer o côncavo, para poder fazer o esfumado e deixar a transição entre os dois muito perfeita. E eu fiz questão de colocar a embalagem do delineador líquido para vocês verem que eu uso mesmo. Todos os produtos que eu tô falando aqui, eu não tô inventando, eu realmente uso em todas as maquiagens e são esses produtos que têm trazido esse aspecto e resultado, acabamento perfeitos. Eu misturei com um pouquinho de blindagem ali no potinho mesmo e tô dando o acabamento tanto ali na região dos cílios para poder deixar tudo bem pretinho e dar esse acabamento bem bonito para depois vir com cílios postiço. E também já tô construindo o delineado gatinho. Para a área das sobrancelhas, eu já tinha utilizado a pastinha da Melu, que é um gelzinho para sobrancelhas. Eu já usei vários, inclusive aquele famosinho da Anastasia, mas o que mais deixa a sobrancelha intacta e por muito mais tempo é esse. Tô querendo testar algumas outras opções, inclusive vou trazer em vídeo isso pra vocês pra ver se realmente vale a pena. E depois eu tô vindo aí com a paletinha da Ruby Rose,
onde tem várias tonalidades de produto em pó para sobrancelha, então é como se fossem sombras. E logo após eu venho dando acabamento para tirar qualquer resquício que possa ter ficado embaixo, ou também para dar uma disfarçada nos pelos que ficam ali embaixo, dar uma levantada nesse olhar com um pouquinho, pincel pequeno, com um pouquinho de base ou corretivo. Eu achei que o delineado precisava de um pouco mais de acabamento e também deixar um pouco mais preto, foi isso que eu fiz, então eu utilizei mais produto. E vou utilizar uma técnica de cílios agora, que eu geralmente não utilizo nas clientes, mas eu fiz na Dunia. Então, ao invés de aplicar a cola de cílios nos cílios postiço, eu vou aplicar direto ali na pálpebra dela, bem rente aos cílios da Dunia mesmo, para vir aplicando tufinho por tufinho dos cílios postiços. Então eu acelerei porque esse processo demora um pouquinho, é um pouco mais longo, e para não ficar cansativo o vídeo, eu acelerei. E o efeito fica super natural, ó, conforme ela olha pra cima, você consegue ver que tá muito natural. Então essa é uma ótima técnica para maquiagens que você quer trazer essa naturalidade, para não aparecer que é cílios postiço, ou até, na verdade, principalmente para clientes que têm dificuldade com cílios postiço. Tem muita sensibilidade, acham que fica muito pesado, tem poucos cílios. Então você vai trabalhando ali tufinho por tufinho, acrescentando a quantidade que é necessária e não a quantidade que vem ali pronta dos cílios postiço completo, digamos assim. E isso traz realmente esse preenchimento para os cílios, mas sem pesar. E uma dica, assim, um detalhe bem importante é que esse tipo de cílios, ele não pesa o olho. Então, tem muitas clientes que quando eu converso com elas, elas falam que elas nem estão sentindo que elas estão de cílios. Eu aproveito para dar o acabamento em todo o rosto, incluindo o pescoço. Eu acho que o que mais me deixa intrigada na maquiagem é quando eu vejo maquiagem que o rosto tá de uma cor, o colo tá de uma cor e o pescoço tá de outra cor. Parece que a cabeça tá ali flutuando. Então, é um acabamento que faz diferença na maquiagem, que eu acho que destaca, assim, as maquiadoras boas das maquiadoras medianas. Então, é uma super recomendação que você também faça. Com o mesmo pincel, eu aproveitei para utilizar o contorno líquido e vou vindo aí dando batidinhas nas regiões de interesse em que eu quero trazer o contorno para esse rosto, sempre esfumando bem, mesmo com o pincel. Eu não estou utilizando a esponjinha, pode ver, mas eu tento não deixar marcações ou transições em que você vê aonde começa, onde termina. Aproveito o mesmo pincel para também aplicar o blush e venho dando batidinhas com o blush líquido nas maçãs do rosto da Dunia. Com um pincel menor, eu vou aplicando o corretivo mais claro para poder iluminar. Como a Dunia não tem muita olheira, eu não precisei ficar neutralizando muito essa região. Apliquei apenas a base, já foi suficiente. Porém, a gente quer trazer essas regiões aí um pouco mais para frente. Se você já é maquiadora ou se você já tem um pouco de noção, você sabe que o contorno iluminador, no caso que você faz com o corretivo mais claro, é para fazer isso. E daí eu venho dando acabamento com a esponjinha, sempre mantendo um produto ali dentro. No caso, dentro da delimitação que eu criei ali com o produto, com o pincel anteriormente.
pele praticamente selada, então tirei toda a marcação antes com a esponjinha, com o pincel, vim selando com o pó solto e agora tô fazendo a finalização dessa pele utilizando pó compacto para tirar qualquer tipo de tonalidade muito branca que tenha ficado do pó solto. Isso acontece principalmente em pós que são extremamente pigmentados, por exemplo, o da Huda Beauty. É um pó que ele é ultra pigmentado e oferece bastante cobertura, apesar de não parecer, apesar dele ser muito, muito fininho. Dei o acabamento com o iluminador e tô dando o acabamento também no delineador. Um grande segredo no mundo da maquiagem é você dar o acabamento ali no final com o delineador novamente, porém, você volta com um pouquinho de base, um pouquinho de pó ou corretivo, enfim, e vem dando o acabamento bem no finalzinho, dando uma leve puxadinha para deixar o traço ainda mais fininho. Agora chegou a hora do batom, mas antes de passar o batom, eu aplico sempre nos lábios o contorno labial com o lápis mesmo. E após fazer isso, eu vim com o batom, eu fiz até uma misturinha, misturei um pouco do batom da Maxi Love, que é 24 horas, com um pouquinho de base, que já estava na plaquetinha, para poder deixar a tonalidade um pouco mais clara e trazer também esse aspecto de bocão para Dunia. E vim trabalhando também com um pouquinho da tonalidade do blush líquido, para trazer um aspecto não tão rosa, aquele rosa que tava ficando mais esbranquiçado, trazer um pouco de cor, principalmente porque ela tava queimada, ela tava bem morena e eu queria trazer essa pegada de maquiagem mais glow, maquiagem mais vibe verão, algo mais sunshine. Como eu sei que vocês estão loucas para ver o resultado, eu vou mostrar isso agora e também algumas fotos que ela me mandou pós-evento.